Oi pessoas! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal Pensando com a Ana. É um prazer estar aqui novamente gravando esse vídeo para você, esse novo conteúdo. Hoje eu trouxe um assunto um pouco doloroso para algumas pessoas, porque nem todo mundo tá ciente do que se passa dentro de si. E eu acho que vou tocar na ferida de alguém hoje. Ah, coisa feia, né? Não me apresentei. Eu me chamo Ana Luzia, tenho 23 anos. Sou uma pessoa que gosta muito de refletir sobre muitos pontos da vida, autoconhecimento, crescimento, propósito, fé. E estarei de vez em quando trazendo aqui alguns assuntos da alma, vamos dizer assim. E sem enrolação, vamos para o que interessa, para o assunto que eu trouxe, que é validação. Eu já inicio fazendo uma pergunta para vocês. Quem é você sem a aprovação dos outros e sem o aplauso dessas pessoas? Quem é você? Você já se perguntou? Ah, não. Se não fez, tá na hora de se perguntar. Porque é importante a gente saber quem somos nós, né? Quando ninguém elogia, quando ninguém bate palmas, quando ninguém responde a sua mensagem ali no automático, quando ninguém te parabeniza de um projeto que você acabou de criar, quando ninguém aprova as suas escolhas, os seus gostos, né? Principalmente nas redes sociais, em um mundo hoje que vivemos de validação social. Você posta algo, você quer que todo mundo goste, que todo mundo curta, que todo mundo comente. E aí, se a pessoa não curtir, não comentar, você simplesmente se sente mal. E para muitos, né, começam a se questionar do seu valor. Mas quando você tá sozinho, né? Quando essa pessoa, né, tá sozinha, quem ela é? Ela é uma pessoa ansiosa? A gente vai entrar nesse assunto. Porque assim, ó, é muito fácil a gente se sentir bem quando a gente é aplaudido, né? Quando a gente é correspondido das nossas escolhas, quando a gente é aprovado, sempre com uma opinião. Mas é difícil se reconhecer no silêncio. É muito difícil. Eu, por um bom momento da minha vida, eu tive esse problema de validação. Principalmente quando eu estava passando da minha fase da adolescente para o início da minha vida adulta. Eu sei que eu sou nova, eu tenho 23 anos. Mas eu sei, eu ainda estou em processo de lapidação e crescimento pessoal. Mas sabe aquela fase da adolescência que a gente está se conhecendo e criando uma certa personalidade, a pessoa que eu sou hoje, vamos dizer assim. Na adolescência você não sabe quem você sabe que você é adulto, porque na nossa cabeça a gente já é grande, a gente já sabe de tudo, a gente já dá conta das coisas. Agora, ao mesmo tempo a gente não se conhece. Eu não sei se isso aconteceu só comigo, entendeu? E aí nessa fase da minha vida, eu estava fazendo tudo o que as outras pessoas gostavam. Se a pessoa gostava, não sei, exemplo, de futebol. Eu queria fazer futebol para que eu pudesse me sentir amada por aquela pessoa. Se a pessoa gostava de uma determinada área, eu passava a estudar e fazer ou aprender a gostar daquela coisa para me sentir amada, para me sentir aplaudida, para me sentir validada. E quando você passa a fazer tudo isso, né? Eu mesma, quando comecei a me comportar dessa forma, gente, chega um determinado momento que eu me fiz a pergunta: quem sou eu? Sabe? O que eu gosto? E eu não sabia responder. Uma
vez uma pessoa tava me perguntando, né? Em uma conversa com ela simplesmente falou assim: Ana, o que você tá buscando hoje? Qualquer coisa te serve? E eu simplesmente gelei naquela hora. Eu falei assim: sim, qualquer coisa me serve. Porque eu queria ser amada. Só queria me sentir pertencente. Mas chegou um momento que eu me perguntei: gente, quem sou eu? Sabe? E eu não sabia responder, porque tudo que eu fazia era para ser validada, tudo que eu fazia era para ser aplaudida. E aí quando eu comecei eu fiz um novo Instagram, e aí aquela fase, né, da adolescência, da gente querer postar algumas coisas que não devem ser postadas, querer postar tudo, pronto. Era eu. E aí eu postava, as minhas roupas começaram a mudar, os meus gostos começaram a mudar, e aí, só que quando eu desligava a câmera, quando eu guardava o celular e ficava no meu silêncio, eu não gostava do que via. Eu não me identificava com nada do que aquilo que eu tava postando. Será que as pessoas que você segue também são assim? Eu acredito que sim, 90% das pessoas. E muitas pessoas passaram tanto tempo vivendo para agradar a família, amigos, companheiros e expectativas externas que acabaram esquecendo a sua essência, e esquecendo a sua própria identidade, saber o que você gosta, saber o que você não gosta, saber o que faz o seu coração ali palpitar, quais são os seus hobbies. Tem pessoas que não têm nem hobbies, gente, porque nem sabe o que gosta, faz o que o outro faz. E já não não sabem o que gostam de verdade. Porque sabem apenas o que funciona para serem aceitos. Eles só querem ser aceitos, validados, acolhidos e aprovados. Mas saber quem é de verdade, quem é a Ana Luzia de verdade, eu não sabia. Eu não sabia. Mas viver de aceitação cansa uma hora. Porque viver sustentado por essas aprovações é viver sempre com medo. É viver tenso dentro de si. É o tempo todo você com medo de decepcionar o outro, com medo de errar com o outro, com medo de ser rejeitado, do outro parar de falar com você, do outro parar de curtir as suas fotos, do outro falar mal de você pelas costas, de você não ser suficiente, sabe? Você começa a questionar o seu valor e se perguntar, poxa, eu não sou suficiente para aquela pessoa, ela pode me abandonar a qualquer momento, ela pode parar de falar comigo a qualquer momento. E aí você começa a ficar tenso, você começa a ficar com medo do que você vai falar, com medo do que você vai postar. Você perde completamente a sua autenticidade. Chega um momento que você não se conhece mais. Você se perde dentro de você mesmo, porque você vive para agradar os outros. Você vive na função de ser aprovada. Mas identidade verdadeira, ela só surge quando você está em silêncio consigo mesmo. Quando você está sem plateia nenhuma. E quando você se escuta no silêncio. É a Ana que gostava de ler, mas precisou parar de ler porque não tinha nenhum amigo que lia. É a Ana que não queria fazer, não sei, determinado curso, mas aí fez porque também não sabia o que queria. Ela não sabia os gostos dela, não sabia
o que fazia ela transcender de amor ao trabalhar, mas ela fez porque, sei lá, tava no auge. Ah, eu não te contei a minha história, né? Eu tava fazendo curso de enfermagem, e aí eu saí do curso de enfermagem e iniciei psicologia, meu amorzinho. Mas depois, essa história é para um outro momento. Eu vou gravar um vídeo falando sobre identidade. E aí eu abordo um pouco mais sobre esse assunto. Mas fica esse questionamento, sabe, gente? É saber quem é você no silêncio, saber quem é você sem os aplausos. Porque você viver para agradar os outros cansa, porque você só vai viver no medo. Você vai viver tensa, você vai viver sem nenhuma leveza. É você estar ali no trabalho, pensando, poxa, a fulana não me respondeu até agora, eu devo ter falhado em algum momento, eu devo ter falado alguma coisa. E fulana vai me abandonar a qualquer momento, ela vai parar de falar comigo, sabe? Ah, se eu disser não para aquela pessoa vai, sei lá, parar de falar comigo de vez. Ah, se eu não postar que eu estou aqui no parque com o meu cachorro e fulana passa daqui a pouco, ela vai parar de falar comigo. Sabe? É você literalmente viver para a aprovação dos outros. E isso cansa. Tem uma autora, né, muito famosa, chamada Clarice Lispector. Eu estou iniciando a ler os livros delas, que é magnífico. E uma das frases dela é assim: até cortar os próprios defeitos pode ser perigoso. Nunca se sabe qual é o defeito que sustenta nosso edifício inteiro. Então, antes da gente dizer, ah, isso daqui é horrível em mim, porque se fulano não gosta, isso daqui também é ruim. Se ciclano gosta daquilo, eu vou parar, mirar naquilo ali para ser aceita e deixa isso aqui que eu gosto, deixa isso aqui. Ah, se me faz feliz, mas deixa lá. Eu quero focar no que o outro pode fazer para me validar, para me apoiar. Então, antes de você deixar de lado o que você acha que é defeito seu, é importante você saber a importância daquilo para você, para que seu edifício inteiro não caia e você passa a construir com os bloquinhos do outro só para ser validado. Agora tem que tomar muito cuidado com o que eu tô falando. Não tô falando de maus costumes. Não tô falando de quesitos de mau caratismo. Não tô falando sobre vícios, drogas, pornografia. Não tô falando nada disso não, tá? Porque isso realmente, isso na verdade, ao invés de construir e sustentar seu edifício, isso desmorona. Eu tô falando dos seus princípios, das suas virtudes, de quem você é. Que você normalmente deixa de lado para fazer aquilo que você não define você, mas você faz só para agradar os outros. Eu tô falando disso. E Clarice diz isso aqui. Então, é importante você saber o que é importante para você, quem é você. Sabe, quando você começa a se perguntar, quem é você? Quando você não tem influência, né? Eu gosto do quê? Ser influência dos outros. Eu penso... o que eu penso quando ninguém opina aquilo? Sabe? O que eu seria... O que eu sou sem aquela necessidade de impressionar os outros? Quando você começa a se fazer essas perguntas, você começa a descobrir quem você é. Entendeu? E talvez o seu verdadeiro eu esteja justamente embaixo dessas camadas de adaptação que você fez ao longo da vida para se sentir validado. Sabe, de versões criadas para você ser mais amada, para você ser acolhida, para você se sentir pertencente àquele ambiente. Gente, falar sobre esse assunto dói, sabe? Porque o tanto de gente que cresceu numa carência e reflete isso na vida adulta,
E você acaba fazendo, com medo de ser abandonado, com medo de ser rejeitado, você acaba vivendo a vida do outro. Você acaba vivendo os gostos do outro, com o medo de ser abandonado. Você já parou pra pensar nisso? Mas assim, gente, pertencimento sem autenticidade, ele cobra caro. Cobra muito caro. Chega um determinado momento da vida que você olha pra trás e pergunta: o que foi que eu fiz até agora? Não de conquista, mas do que eu sou. Tem pessoas que se casam, têm filhos, se formam, mas aí quando chega lá no topo, com os 40, 50 anos, você se pergunta, olha pra trás e se pergunta: é desse curso mesmo que eu gosto? Ou eu fiz para agradar alguém? Era esse mesmo tipo de homem que eu queria ao meu lado? Ou eu fiz, não sei, com medo do que os outros poderiam falar se eu terminasse no namoro? É esse emprego mesmo que eu quero, ou eu tô com medo de arriscar, iniciar uma nova carreira com medo de ser reprovada pelos outros? E você começa a ver que durante toda a sua vida você fez tudo para ser aprovada e não pelo que você é, sabe? E custa muito caro, gente. Porque você pode até ser aceito por essas coisas, mas não pelo que você é de verdade. E aí você acaba vendo que as coisas ao seu redor é um mundo que talvez você não queria estar vivendo, mas você está vivendo aquilo porque você teve medo esse tempo todo de ser rejeitada. Eu tô falando isso porque eu vivi e ainda estou vivendo isso, porque é uma cura interna. E só existe uma liberdade quando você acaba se encontrando. Sabe? Quando você sabe quem você é, quando você para e pensa quem eu sou, você faz aquelas perguntas e aí você se descobre quem você é e aí há a liberdade. Na minha vivência cristã, a liberdade é quando a gente sabe quem é em Cristo. E quando a gente aplica o nosso valor nele. Quando a gente entende que a nossa validação só depende de Deus. Os outros, me desculpa o termo, que se lasquem. Sabe? É resto. Mas assim, o que é que Deus acha disso? Se ele aprovar, então eu tô, ó, bem. Se ele não aprovar, aí sim eu me preocupo. Agora, o que fulano acha? Ah, Ana, tá muito cedo pra você criar um canal agora. Gente, o que que Deus acha? Pai, o que que você acha? No silêncio ali do íntimo, minha filha, vá, faça, eu estarei contigo. Também, se não for, estarei contigo do mesmo jeito, a gente recomeça em um momento. Tá bom, papai, acabou. Que Silano se exploda. É nesse nível, gente. Onde você tá aplicando sua validação? É na opinião alheia? É no valor que os outros te impõem? Ou é no que Deus te diz? Santo Agostinho, que é um grande santo católico, né? E também era filósofo. Ele dizia que o coração, ele fica inquieto enquanto não repousa em Deus. E talvez seja isso que a gente necessita de tanta validação dos outros para se sentir suficiente, porque a gente não está aplicando a nossa validação no lugar certo. Entendeu? Existe uma liberdade quando você continua, quando você entende que você continua valioso, mesmo sem o aplauso daquela pessoa, mesmo se aquela mensagem não chegar em 4, 5 horas da forma que você imaginava,
Mesmo que você não receba uma aprovação de um emprego que você sonhava, de um curso que você trocou, de, sei lá, um projeto que você está criando, você entende que o seu valor não está ali, mas que a sua validação está em uma outra fonte, que é a que mais importa, é em Deus. Entende? Então, assim, você assim, continua, você começa a se enxergar que você continua digno, sem curtidas, sem os comentários, como eu falei, sem a aprovação dos outros. E aí, aquela pessoa que você tinha perdido de vista começa a voltar. E aí os seus dias ficam mais leves. Gente, é uma delícia. É muito bom. Porque você, quando você sabe quem você é, né? Você se torna uma pessoa mais autêntica e aquele medo, aquelas inseguranças começam a sumir. Aquela ansiedade, sabe? Do medo de ser abandonado, de ser rejeitado, começa a diminuir. Ela pode sumir em algum momento, mas quando você começa a agir dessa forma, as coisas começam a diminuir, essas coisas que te ferem por dentro. Porque você passa a entender que você não pode depender do humor dos outros. Você precisa colocar o seu ponto de validação em um outro lugar. Uhum. E aí é que vem a pergunta final, né? Na verdade, você tem que se perguntar. Mas não dessa forma, quem sou eu com os aplausos das outras pessoas? Não, você tem que se perguntar, quem sou eu sem esses aplausos? Eu tô sendo realmente autêntica? Ou eu estou fazendo aquilo com medo de ser rejeitada e com a necessidade de aprovação e validação dos outros? Então, fica o questionamento, meu povo. E é isso. Esse vídeo eu trouxe alguns pontos muito internos de meus, algumas reflexões, mas eu espero que tenha tocado em algum de vocês, ou ao mínimo feito vocês refletirem um pouco. E é isso. Termino aqui. Espero que vocês tenham gostado. Estou iniciando agora no YouTube. E ao longo do tempo estarei produzindo mais vídeos. Espero que vocês fiquem aqui comigo, curtam, compartilhem, se inscrevam no meu canal. E até o próximo. Beijo. Tchau, tchau.